A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Amados, eu estou aqui numa série de mensagens cujo tema principal aqui é relacionado se Satanás ele é maior do que o arcanjo Miguel. Então eu já tenho feito aí 3 vídeos, são 3 partes, essa é a 4ª. Acompanhe, você que está chegando agora desde o primeiro, você vai entender tudo. E de fato, já adianto, Satanás jamais é superior ao arcanjo Miguel. E hoje eu quero aqui falar com vocês a diferença entre repreender um demônio ou proferir juízo infamatório contra esse demônio, tá? Então, só para situar vocês que estão chegando agora, em Judas capítulo 1, eu vou ler o versículo 8 e o versículo 9, e eu peguei até uma outra versão para ajudar todos vocês, que é algo interessante. Tá? No versículo 8 de Judas 1, diz: do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Olha, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Olha que interessante. Versículo 9. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso, tá? Por quê? Na discussão que ele teve ali com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse o quê? Que o Senhor repreenda você. Então aqui, queridos, só para contextualizar, se você parar para prestar bem atenção, o autor Judas, ele faz menção lá atrás, na época de Moisés, quando ele morre, Deus envia o arcanjo Miguel para dizer, olha, protege lá o corpo de Moisés. Então o arcanjo Miguel veio e venceu a batalha. O porquê? Porque Satanás, ele não se apoderou ou não pegou o corpo de Moisés. Então vocês sabem disso, tá? E aí então, depois que ele vence a batalha, aqui diz que ele não ousou a proferir nenhuma palavra de juízo, de insulto relacionada ao diabo. Por quê? Naquilo que Deus pede para um anjo ou nós fazermos, a gente faz. Ponto. Agora, relacionado à condenação, relacionado a insulto, relacionado a juízo, querido, isso não cabe a nós, não é? Então, nesses 3 vídeos anteriores, eu ajudo vocês a colocar cada coisa no seu devido lugar, tá? E aqui hoje eu quero dizer para vocês que a diferença entre repreender e não proferir juízo, né, infamatório contra o inimigo. E como então você faz quando um demônio ali se manifesta, tal? Como que você vai fazer, tá? Eu estou aqui explicando detalhe por detalhe. E antes de explicar isso, eu quero confirmar para vocês, através de 2 textos na Bíblia, o quanto que Deus em Cristo nos deu autoridade, né, para repreender o inimigo. Então eu vou ler aqui primeiro para vocês o livro aqui de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, né? Por quê? Porque Jesus mandou os 70 ir lá evangelizar e pregar. Eles voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles estavam felizes por causa disso. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade. Olha que coisa, amados. Para pisardes em quem? Serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Ok? Então eu vou só terminar esse texto para explicar para vocês. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E aí, amados, naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, né? Aos sábios instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai,
porque assim foi do teu agrado. Glória a Deus por isso, né, amados? Então aqui, queridos, no versículo 19, e eis aí vos dei autoridade para nós que cremos no Senhor Jesus, para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. O que é isso aqui, amados? Tá? Deus está mostrando a posição agora do inimigo, que ele está agora submisso, ou seja, ele está agora debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor Jesus Cristo, que tem toda a autoridade, agora ele envia a nós, a sua igreja, para repreender o inimigo. Então, Deus está falando, ó, já está tudo resolvido. Agora, não é por causa disso que você vai chegar lá e vai além, vai falar ou vai ir além daquilo que lhe é permitido fazer. Então, relacionado, como eu disse no vídeo anterior, ao inimigo, você vai repreender, você vai retirar as legalidades, você vai até mesmo dar ordem, se ele estiver ali querendo causar alguma coisa, amarrá-lo, porque a Bíblia diz, né, como é que você vai saquear a casa se você não amarrar primeiro o valente? Então, um valente mais superior, que é Cristo, no nome de Jesus, você, no nome de Jesus, amarra ali aquele valente para poder saquear a casa. Então, tudo isso você pode fazer, tá? Às vezes o inimigo está ali super nervoso, né, ou querendo fazer algo, você manda ele se calar, né, repreende, e ele está debaixo dessa autoridade que você tem em Cristo Jesus. Então, até aí tudo bem, você pode fazer, não há problema nenhum. Tanto é que eu já estou até aqui mencionando, né, um item da diferença de repreender o inimigo. Ok, queridos? E aí, então, eu quero ler um outro versículo para que vocês fiquem mais convictos ainda e até ajudá-los aqui numa revelação que é importante para que nós atente. Isso, queridos, está escrito no livro de Efésios, tá? Capítulo 1, versículo 16, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais, tá? Qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Acima, presta atenção, versículo 21. Acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio. Olha a autoridade que foi dada a Jesus. E de todo nome que se nomeia. Está acima de todo nome. Não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Amados, aos pés de quem? Aos pés de Cristo. Não aos pés da igreja. Né? A gente usa muito isso, né? Não. Aqui você pode pegar em todas as versões aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo o Senhor Jesus conquistou. E ainda diz, e sobre todas as coisas o constituiu, falando de Jesus, como cabeça da igreja. Aí agora ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Então, primeiramente, queridos, tem alguns, né, que usam essa expressão, né? Você está debaixo dos meus pés e tudo, né? E eu queria trazer algo aqui para vocês, que imagine aquela pessoa que ela está com brecha, está em pecado, e aí ela chega ali para repreender um demônio, e repreender o próprio Satanás, e começa
né, a declarar, você está debaixo do meu pé e tal, e o inimigo sabe que essa pessoa não está adequada, ele sabe, Satanás sabe, que ele está debaixo da autoridade, soberania e dos pés de Jesus Cristo, isso ele sabe, tá? Mas se alguém chega numa repreensão ao demônio e ele não está em obediência a Cristo, então tome cuidado para que não haja aí nenhum tipo de desconforto e de retaliação sobre sua vida, ok? Então, é importante que nós estejamos em obediência a Cristo, a gente sabemos que em Cristo temos toda a autoridade, mas você não pode subestimar exatamente toda uma verdade que o inimigo ele vai avaliar, né? Também o quanto que quem é o vaso que está sendo ali usado, né? Vocês lembram que tem uma passagem na Bíblia que os demônios falaram, olha, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês? Aí foi lá e deu uma surra neles. Então é muito importante aqui, eu quero colocar neste vídeo esse detalhe, é muito importante que você esteja em paz com Deus, em obediência com Cristo, tá? Então só explicando a diferença entre repreender e não usar, né, nenhuma palavra infamatória de juízo, de condenação contra os demônios. Então o demônio manifestou, você pode e deve repreender, se ele estiver sendo ousado ou querer prejudicar ali a pessoa, você o repreende, amarra ele em nome de Jesus, para que ele não machuque, não prejudique a pessoa que está sendo ministrado, ok? E dá ordem para que ele entregue todo o direito legal dele, e ali então, no nome de Jesus, se ele estiver fazendo qualquer coisa que esteja querendo fugir do controle, você dá ordem para ele se calar, ok? Sem nenhum problema, e ali então, repreendendo, você dá ordem para que ele obedeça a voz de comando, que é aquela voz no nome de Jesus que está sendo pronunciada por você. O demônio, ele sabe disso, ele vai submeter, então você repreende, retira as legalidades, você ora, quebrando as maldições, retira todas as doenças e enfermidades que o inimigo colocou naquela pessoa, e aí então expulsa ele no nome de Jesus, bem como todas as doenças e enfermidades, e aí está feito. Ponto. Essa é a parte da repreensão. Agora a parte de você não se atrever, porque nem o arcanjo Miguel fez isso, a falar qualquer coisa relacionada a juízo, a condenação ao inimigo. Então entenda bem, quando se trata, eu falei nos outros vídeos, de condenação e de juízo, isso cabe a Deus, não cabe a nós, ok? Então, eu disse no vídeo anterior que até eu mesmo me arrependi, eu estava mandando os demônios para o inferno, então ir para o inferno já é condenação, é juízo. E também a igreja, né, a grande maioria, e eu também já fiz isso, me arrependi, além de tirar aquilo que deveria ser tirado como foi tirado, muitas das vezes a gente quer ali, né, castigar os demônios, ok? E até mesmo condená-los. Então, quando você entra para a parte de castigar, você está usando de juízo. Quando você entra para a parte de lançar eles no inferno, então você entra na parte do juízo. Você está entrando em algo que compete somente a Deus e não a nós. Então é por isso que o arcanjo Miguel ali, ele disse, relacionado à sua condenação, relacionado ao seu destino, isso é com Deus. Agora, relacionado ao corpo de Moisés, aqui você não vai pôr a mão. Entendeu? Não? É tranquilo. Então, relacionado a você estar ministrando, relacionado a esta pessoa, ela tem o direito de pedir perdão dos seus pecados, e tudo aquilo que você colocou nela, eu retiro agora em nome de Jesus. Então, saia dela agora, em nome de Jesus, e não volte mais. Ponto. E aí, não tem que fazer mais nada, sabe? Então, normalmente, a igreja, os homens querem, né, castigar o demônio, jogar ele para lá, jogar ele para cá e mandar para o inferno. Aí você já entrou numa outra área que você acaba dando legalidade, né, ao inimigo para ele te acusar, né, dizendo, se Deus, o Criador, o juiz do juiz, não me condenou, né, aqui no inferno e não fez isso comigo, por que você está fazendo isso, tá? Então, me acompanhe em todos os vídeos, tá? Me ajude a divulgar, né, cada vez mais
o Evangelho do Senhor, estas verdades, se inscreva aqui no canal e esteja orando por esse ministério. E daqui a pouco a gente vai para o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus.